Olá, no vídeo de hoje a gente vai ver se realmente vale a pena comprar uma caneta nanquim, uma caneta brush, com bico de pincel, ou se vale mais a pena usar pincel e nanquim. Eu sou Vitor Novato, sou artista plástico, desenhista e tatuador. E se você quiser ver mais trabalhos meus, tanto de tatuagem como de desenhos, você pode acompanhar no Instagram, vitornovato.tatu ou vitornovato.art. Eu sempre gostei muito de usar nanquim, né? Mas eu sempre utilizei o nanquim, seja com pincel, seja com aquelas canetas comuns de nanquim, que são as canetas descartáveis de nanquim, né? Ou bico de pena. Inclusive até fazer alguns bicos de pena, né? Eu gostei dessas gambiarras assim, mas que é muito interessante para você tanto entender o funcionamento como experimentar novas maneiras de se fazer. Eu vou deixar aqui ou aqui nos cards, né, algumas indicações de vídeos onde eu fiz algumas dessas canetas, beleza? Mas esse não é o assunto do vídeo, né? Nesse vídeo a gente vai fazer uma comparação entre utilizar o pincel ou a caneta brush, que é uma caneta com bico de pincel. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque é o seguinte, apesar de sempre gostar de usar nanquim e sempre ter utilizado nanquim, seja para fazer sketch, seja para fazer arte final, seja para, sei lá, levar a caneta no ônibus e ficar desenhando, mas eu sempre tive muito contato com nanquim. Mas eu só fui experimentar essa caneta muito recentemente. Inclusive, no vídeo onde eu utilizei essa caneta pela primeira vez, não foi essa, foi da minha esposa, eu vou deixar também aqui como indicação. Mas é muito recente. E aí eu achei que seria interessante fazer uma comparação entre entre as duas técnicas, né? Com pincel ou com a caneta de pincel. Bom, se você pensa em investir numa caneta como essa, eu acho que esse vídeo pode te ajudar muito. Então, eu acho que já merece um joinha aí. Isso me ajuda muito. Eu sei que é chato ficar pedindo like toda hora aqui, mas isso é importante para o YouTube divulgar mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a vir fazer parte aqui dessa pequena comunidade de desenhistas. É só se inscrever aqui e sua opinião é muito importante para mim. Deixa aqui nos comentários o que você acha, beleza? Bom, e vamos começar aqui então com a caneta brush, né? Ela é bem prática de trabalhar, né? Só abrir o sketch e comecei a desenhar, né? Eu acho que isso é um ponto positivo, assim, para quem gosta de trabalhar com pincel e também gosta de usar o sketch para sair de casa, né? Levar na bolsa e tal para ir desenhar na rua, né? Eu gosto muito de fazer isso e geralmente eu faço com as canetas normais descartáveis, né, de nanquim. E geralmente eu uso ou a 02 ou a 08. Mas é muito interessante para quem gosta de trabalhar com pincel, né? Uma alternativa aí massa. Outra coisa que eu achei interessante assim usando essa caneta é que ela imita relativamente bem um pincel. Apesar de eu achar que a variação de linha dela, né, ela dá muita variação de linha, né, só que ela tem uma certa limitação. O traço não é nem tão fino e nem tão grosso, né. A ponta dela é maleável, mas não é como as cerdas do pincel. Isso também, por outro lado, dá uma precisão absurda, assim, ela é um pouquinho mais rígida do que as cerdas do pincel, né, só que sem marcar o desenho, né? Então isso te dá muita precisão. É importante também, né, lembrar que para esse desenho eu estou usando a caneta da Sakura, né? Eu também usei da Unipin, a primeira vez que eu usei foi da Unipin, né? E mais pra frente pode ser que eu faça um vídeo só comparando as canetas desse tipo, né? As canetas pincel. O fato é que eu não tenho uma variação grande de marcas dessas canetas para isso, mas é legal ressaltar a marca porque as observações que eu estou fazendo são para essa caneta, né? Elas podem ter algumas variações. E, inclusive, eu já vi vídeos de pessoas trabalhando com algumas canetas dessas de pincel que elas realmente pareciam um pincel, assim, de cerdas bem longas e bem maleáveis, sabe? E isso, com certeza, deve dar uma outra lógica de trabalho, né? Uma coisa que eu já fiz foi utilizar aqueles pincéis para aquarela, eu coloquei nanquim dentro.
E aí, de fato, é um pincel com uma carga de nanquim. Só que isso acabou estragando o meu pincel. Depois eu posso fazer um vídeo para isso. E aqui você já pode ver uma diferença bem clara entre a caneta e o pincel, né? Você vê que além do caderninho, do sketch, né? Eu preciso colocar aqui um papel, uma folha ofício, onde eu vou ficar regulando a quantidade de tinta que tem na ponta do meu pincel. Então ele não é uma coisa tão prática, né? Você pegar um pincel, levar para o seu sketch no ônibus e começar a desenhar, né? Você vai precisar de um recipiente para colocar a tinta nanquim, de um papel para tirar o excesso de tinta, né? Quando você acaba de molhar ali. E também eu gosto de deixar um papel toalha ali para realmente puxar a tinta, né? Caso eu precise tirar muita tinta do pincel. Isso é um ponto negativo, né, para você carregar, né? Só que é muito interessante porque isso pode te dar efeitos de linha, né? É como se você estivesse apontando o seu pincel, uma coisa que você não consegue fazer com a caneta, né? Então, às vezes você consegue com um pincel mais grosso ter uma variação bem maior de linha, né? Tanto uma linha muito fininha como uma linha mais grossa, né? Para esse desenho eu usei mais do que um tipo de pincel. Isso também é uma outra vantagem, né? Como a caneta você tem só uma grossura de cerda ali para você trabalhar, você perde um pouco a variação de linhas. Você poderia ter várias canetas, né, de várias marcas que tivessem pontas diferentes. Só que aí não é o caso, né? Eu não tenho, nem sei se existem outras assim. Quanto à precisão, eu acho o pincel um material muito preciso, né? Você consegue ter detalhes de linha assim incríveis. Eu tentei fazer um desenho mais gráfico, como o primeiro desenho, para a gente poder ter uma boa base de comparação, né? Então eu marquei bem os contrastes, né, dos desenhos, né, apesar de que esse tem mais variação tonal. Você consegue ver aqui os detalhes, né, o fato de usar mais linhas, né, mais achuras, fazer ele um pouco mais carregado de linhas, né, isso dá algum tom mais cinza, né. Quando você vê o desenho que eu fiz com a caneta brush, ela é bem mais definida, né? Os claros e escuros, né? Os contrastes estão mais marcados. Mas eu acho que são dois desenhos que eles ornam relativamente bem, né? E também eu peguei e tratei as imagens, né? E elas ficaram assim. Você vê que elas compõem juntas, né, muito bem, né? Um desenho, ele combina bem com o outro, né? Mas você consegue ver a diferença de traço bem marcante entre o que foi feito com a caneta brush e os que foram feitos com um pincel. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado da experimentação, das explicações. Qualquer coisa que você tiver de dúvida ou sugestão, você pode deixar aqui nos comentários. E se você gostou, não esquece de deixar um likezinho, que eu já expliquei lá no começo, que isso me ajuda muito. E se inscreva aqui no canal. É só clicar nessa bolinha que está aparecendo aqui. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.